Interessante. Nós estamos num espaço estupendo, que é o Memorial da América Latina, projetado pelo nosso inesquecível, Oscar Niemeyer, um lugar de arte, um lugar de cultura, entretenimento, um lugar também de reflexões como essa, de espetáculos. E eu gosto sempre de imaginar o que é que levou a nós, humanas e humanos, na nossa trajetória, a criarmos arte. Afinal de contas, qual é a utilidade? Qual é a finalidade de nós, por exemplo, fazermos música, poesia? Como dizia o grande educador Rubem Alves, qual é a finalidade de plantar jardins, de escrever poemas? É deixar a nossa marca no mundo. E não apenas sobrevivermos, mas sermos capazes também de existirmos de modo intencional, de modo decisivo, de modo vigoroso. Eu, Cortella, não quero apenas passar pela existência, eu quero vivê-la, com todas as intempéries, dificuldades, turbulências, tempestades que temos à nossa volta. Ainda assim, eu não quero, como dizem alguns, estar só de passagem. Às vezes se diz, eu estou de passagem. Sim, estamos sempre de passagem à medida mesmo em que somos finitos, mas essa passagem não pode ser sem deixar alguma marca, sem deixar algum legado, sem deixar alguma obra que dê a nós algo especial. Um dia, a filósofa Terezinha Rios, de quem eu sou amigo há décadas, ela mineira de Belo Horizonte, mas que vive também em São Paulo, disse: nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. Ela não falava de religião. Ela dizia: a nossa eternidade vem na nossa obra, naquilo que a gente deixa como nosso legado. Durante esse período pandêmico mais forte e inclemente, porque eu sou da área de filosofia, a filosofia também lida com temas relativos a pontos fortes da vida, como o existir e deixar de existir, a origem do mal, qual é a razão de nós termos o sofrimento como possibilidade e, ao mesmo tempo, algumas pessoas terem crença numa fonte da vida que é bondosa e amorosa. Tudo aquilo que no cotidiano vem à tua cabeça e vem à minha. Uma das perguntas que mais me foi feita, e um dia, inicialmente, a resposta que dei, ela serviu depois para conduzir outras delas, era uma resposta que, num primeiro momento, respondia a algo surreal. Uma jornalista, numa entrevista, virou e disse: sim, professor, nós estamos num momento em que há uma mortandade muito forte à nossa volta, nós estamos com ameaças em relação à nossa sobrevivência. O senhor sabe que é mortal? Claro, eu já sabia, ela não precisaria me relembrar. Mas ela disse: quando o senhor se for, o que o senhor quer que Deus fale para o senhor quando o senhor encontrá-lo? Essa não é uma pergunta tão simples, embora ela contenha dentro dela um elogio maravilhoso. Porque a suposição dela é que era Deus que eu iria encontrar. Primeiro, que ela tinha uma suposição de que Deus existe. Isso é uma questão de decisão individual. A fé, ela é uma marca que pessoas carregam ao seu modo. Como eu costumo dizer, religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Tem gente que é tonta na ciência, na filosofia, no jornalismo, no esporte, na política. Por isso, religião não é coisa de gente tonta. É que tem gente que é tonta e gente que não é em vários lugares. E nesse sentido, há pessoas que têm a crença numa existência de uma fonte amorosa da vida. E essa crença, claro, alguns podem chamar de Deus ou o nome que der. Não é isso que me importa. Na pergunta dela foi: o que é que o senhor quer que Deus diga ao senhor quando o senhor encontrá-lo? Digo de novo, o elogio é maravilhoso. Imaginar que é Deus que eu vou encontrar, a fonte da vida e não a fonte da não-vida, se isso também tem o seu lugar. Eu disse o seguinte: sabe o que eu queria que ele falasse para mim? Eu queria que ele olhasse para mim e dissesse assim: valeu, Cortella. Valeu. Eu te dei uma coisa magnífica, misteriosa, uma dádiva chamada vida, e você lutou para não desperdiçar com mesquinhez, com tolice, com egoísmo. Foi difícil. Várias vezes você caiu em tentação.
Algumas delas se deixou arrastar pela tentação, mas não ficou ali no pântano, levantou outra vez e saiu. Por isso, valeu, Cortella. Aliás, eu disse a jornalista uma coisa antes que eu não contei aqui. Eu disse que antes até de eu dizer que Deus falaria para mim, valeu, Cortella, eu queria que ele falasse outra coisa antes, quando eu chegasse, que fosse assim, nossa, como você demorou. Mas na ideia do valeu, para fazer valer de fato, eu preciso ser capaz, digo de novo, de romper a mediocridade que nos arrasta com facilidade. É claro que a ideia do valeu, ela tem por trás uma ideia outra, que é que eu não posso ficar no óbvio. Isto é, ir apenas vivendo. É preciso que eu seja capaz de impulsionar aquilo que ultrapassa o óbvio. Cuidado que no Brasil nós temos uma certa predileção pelo óbvio. Nós gostamos de uma certa maneira porque nos acalma.